E aí, pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu queria comentar um processo com vocês, eu tava aguardando o triado do recurso. O que acontece? Se tratava de um crime de homicídio consumado. Quando eu peguei esse processo, eu dei uma olhada, eu falei, meu, é um caso perdido. Porém, eu falei, vamos analisar com carinho. Comecei a analisar e fui para o prontuário médico da vítima. E quando eu comecei a analisar esse prontuário, eu vi que tinha algumas situações ali que eu precisava de auxílio de um médico para poder me ajudar, porque tinha muitos termos ali que era um pouco difícil. E o que acontecia? O crime se deu dentro de um bar, onde o meu representado e a vítima entraram em luta corporal e o meu representado bateu com um taco de sinuca na cabeça da vítima por algumas vezes. E a vítima teve ali um traumatismo e dias após ela evoluiu a óbito. Aí que tá o pulo do gato. Onde que foi que eu delimitei a defesa? Quando eu comecei a analisar o prontuário médico, havia várias informações de que a vítima, recorrentemente, ela ia ao hospital por problemas com alcoolismo, que ela caía, que ela se machucava, enfim, por N situações. E isso foi um ponto que me chamou a atenção pelo número de vezes que ela ia até o hospital. E aí, onde foi que eu precisei do apoio de um perito para poder me auxiliar no processo? Porque tinha uma informação no prontuário médico que falava assim, que a vítima, no caso, chegou com um trauma de crânio encefálico no pronto-socorro lá do hospital da onde ele foi atendido e ficou em observação médica. E aí logo depois, no mesmo prontuário, quando ele é transferido para um hospital, o médico lauda que o quadro é irreversível devido à demora tardia no atendimento. O assistente, no caso aí o perito médico, o que ele me passou? Quais informações que ele me trouxe? O procedimento de quando a pessoa tem um trauma de crânio encefálico é imediatamente removê-lo para um hospital para que se faça a tomografia, constate a magnitude do dano, para que assim possa ser feito os primeiros atendimentos médicos. E isso não foi feito. E agora eu volto um pouquinho naquela informação de quando eu digo que várias vezes ele ia ao hospital por vários problemas. O que acontece? Como ele tinha problema de alcoolismo e sempre estava indo para o hospital por N motivos, a equipe médica já não dava o mesmo tratamento para ele como dá para qualquer pessoa, tá? E aí que eu fiz a estratégia de defesa, porque o que aconteceu? Ele evoluiu a óbito, Porém, a causa da morte não foi tão somente os golpes do meu cliente, foi também a negligência médica. A minha principal tese era lesão corporal seguida de morte, que de fato eu não posso negar que o meu cliente ele golpeou a vítima e ela evoluiu a óbito. Então ali a gente tem, no caso, uma lesão corporal. Ele não queria matar por outros elementos que a gente tinha no processo. Por exemplo, ele tinha uma faca no bolso, ele não usou dessa faca. Ele era maior de estatura e de estrutura e ele não continuou as agressões, ele cessou, ele bateu coisa de uma ou duas vezes ali, ele parou. Então assim, todo o conjunto levava a crer que seria uma lesão corporal seguida de morte. Porém, com essas informações, eu sustentei no plenário que a causa da morte se dava por questão de negligência do atendimento médico, Então aí a gente tinha uma situação, que se a causa da morte eventualmente não foi tão somente por conta das lesões, mas foi por conta do atendimento médico. E por óbvio, o plenário acatou a tese e absolveu por uma votação de 4-3. Ok, ele foi absolvido. E nisso o Ministério Público recorreu dessa decisão e o tribunal manteve a decisão. E por que eu estou comentando com vocês? Porque foi um júri muito difícil, complicado, Nós entramos na sala secreta para poder fazer a votação, o membro do Ministério Público não concordou quando os jurados absolveram. Ela insurgiu no momento dentro da sala secreta que eles não haviam entendido o quesito. Olha para vocês verem como que isso é importante, Quando o Ministério Público ele tá na vantagem, beleza. Agora quando é para defesa, na hora eles insurgem, E ela queria refazer a votação, mas aquela coisa, da defesa estar preparada e muito bem assessorada, Eu falei, olha, excelência, a decisão dos jurados é soberana e a votação está encerrada. Eu abri a porta, saí da sala secreta e fiquei lá de fora aguardando que fosse proferida a sentença, e proclamada a absolução. Pois fizeram de tudo para cravar a nulidade do processo. Mas tá aí a decisão do Tribunal de Justiça que manteve a absolvição e o caso está encerrado. Mas até esses dias eu comentava, com uma pessoa que eu falei que nem sempre quando a gente faz uma defesa no plenário do júri, a gente sai de lá feliz, O Tribunal do Júri, como vários advogados falam, é o Tribunal das Lágrimas, é um lugar ali difícil por conta de tudo que acontece ali. E nesse caso em específico, foi assim, emocionalmente tão difícil, até por conta da insurgência do Ministério Público, do pombal que virou ali daquele momento, que eu nem estava
contente com a absolvição, né? E por ter feito o meu trabalho. Fiquei assim, tipo, extasiado ali naquela situação ali, porque ficou um clima muito chato. Então, óbvio, a gente tem uma situação, né, uma família que perdeu uma vida, um ente querido, mas são informações importantes que a gente precisa analisar. Por quê? Se ele fosse atendido de forma correta e adequada, será que ele teria morrido? O meu representante, de forma alguma, está correto, né? Agrediu ele, bateu nele, mas ele tinha os motivos. Era uma situação de uma briga deles que já permeava por anos. Mas, assim, a negligência do atendimento médico. Se o médico tivesse atendido de forma adequada, será que ele teria morrido? É uma pergunta que fica. Que sempre a gente joga a culpa no acusado, claro, né? Porque em tese ele deu causa. Mas e aí? Se outras pessoas ali que são também, né, partes do processo, que são, de alguma forma fizeram parte do processo, tivesse feito a sua parte, a gente teria chego no resultado que deu, né? E por aí vai. Então, assim, a justiça criminal, ela tem muita coisa para ser analisada. O processo criminal tem muita coisa para ser analisada. E as causas nem sempre estão perdidas por conta disso, por conta da análise que a gente faz e das brechas que a gente encontra por conta de alguém que deixou de fazer o seu serviço da forma correta. É isso aí que eu queria falar.